Olá, meu aluno, como vai você? Aqui, professor Peixoto. Nesta aula, a gente vai abordar questão de crenças que existem no meio acadêmico, de que a redação científica demanda uma quantidade grande de regras e regras rígidas que devem, a todo custo, ser seguidas. Na verdade, a gente pode dizer que o preguiçoso ele tem por onde se escorar quando se criam muitas regras, né? Outro fato que eu tenho observado é que os próprios professores, tanto na graduação, quando vai tratar de TCC com os alunos, quanto na pós-graduação, eles criam esse tipo de ambiente de exigir muitas regras e como se aquelas regras fossem cláusulas pétreas, né? Eu mesmo passei, nesses anos que eu trabalho, oriento alunos, eu já tive situações de uma aluna, por exemplo, que me chamou a atenção certa vez porque eu escrevi títulos de figuras abaixo da figura. Tal aluna, ela me disse na ocasião que aprendeu assim nas aulas de metodologia científica. O que eu pergunto é: será mesmo que as aulas de metodologia científica deveriam ter como foco objetivo incutir dentro da cabeça do aluno um conjunto de regrinhas, como se você não seguisse tal conjunto de regrinhas, não fosse possível obter um texto científico de qualidade. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tipo de assunto na aula de hoje. Eu não estou dizendo que não é necessário e que não faz parte o uso de regras em um texto científico, em uma redação científica. Mas, com certeza, a qualidade científica não se encontra no seguir regras. É isso que você precisa entender neste primeiro momento do nosso curso. Em Química, a gente tem um conjunto importante de padronizações. E essa padronização ela favorece a comunicação dos profissionais da química. Na sua área também, com certeza. Os nomes de substâncias químicas seguem um conjunto de padrões, regras. Um outro exemplo é o uso do Sistema Internacional de Unidades, que facilita bastante a comunicação entre pessoas de diferentes culturas e de diferentes países. As regras de raciocínio lógico e as normas de publicação de um determinado periódico, você precisa seguir, tá certo? Mas todo o restante é com você e com seu nível de competência. E esse desenvolvimento de competências deve ser explorado por você. Você pode dizer hoje, eu não escrevo bem. Mas se você persistir, você vai ver com o passar do tempo que você vai criando habilidades e que você vai escrever cada vez melhor. Você vai construir cada vez mais um texto com lógica, com uma sequência lógica, com criatividade e gostoso de ser lido. Ok? Se você não escrever com criatividade o título do seu trabalho, como você irá convencer a outra pessoa, o seu leitor, a ler o seu texto? Outro ponto é na introdução do seu texto, da sua redação. Existe uma quantidade grande de formas, de possibilidades de você situar o seu leitor sobre o tema do seu trabalho. Mas sempre haverá uma forma que será a melhor de ser apresentada. É sua capacidade
de argumentação, é a sua criatividade é que vai fazer toda a diferença dentro da sua redação científica. Já na sessão de discussão, sua argumentação e criatividade é que lhe darão suporte para convencer o seu leitor que as conclusões apresentadas no seu texto, elas são válidas. Já em material e métodos, que é aquela seção que as pessoas menos gostam de ler, nessa seção você deve ser claro, conciso e apresentar esta seção em uma sequência lógica. Se você souber escrever dessa forma, material e métodos, você vai conseguir prender a atenção do seu leitor em uma seção que, na maioria das vezes, as pessoas não gostam de ler. Preze sempre pela clareza, robustez e simplicidade do seu texto. Lógica e a robustez metodológica são fundamentais para a construção de uma redação científica de qualidade internacional. A ciência ela é internacional. Procure entender como raciocina o seu leitor. E não necessariamente o seu leitor vai ser um especialista da sua área. Então, se você conseguir entender melhor o seu leitor e como ele pensa, você vai conseguir escrever um texto que vai melhor se comunicar com ele. Eu havia falado anteriormente que você não deve seguir regras rígidas, mas algumas regras elas são necessárias sim. Por exemplo, construções lógicas e embasadas em resultados. E esse embasamento, essa construção lógica pode vir também da literatura, não somente dos dados que você gerou. Agora, se o trabalho que você fez, ele é inédito e não tem nenhum outro trabalho para você fazer uma comparação que seja, aí você deve mostrar para o seu leitor a robustez metodológica sua, da qualidade dos seus resultados, né? Para você demonstrar essa lógica, essa construção e esse embasamento do seu texto. Só inclua informações que são estritamente necessárias para sustentar o seu discurso. Ok? Se você utilizou estatística no seu trabalho, no seu planejamento, então você deve concluir o seu trabalho também com a estatística. Não deve ficar ponta solta no seu texto. Mantenha-se no foco. Qual que é o foco do trabalho? A validação do seu objetivo e a demonstração das suas conclusões, que você está correto, que está certo o seu trabalho. Use palavras simples, seja conciso, sintético e não use mais palavras do que o mínimo necessário. Em toda boa redação, não somente na científica, você deve incluir uma ideia em cada frase. Não dê chance para dupla interpretação. Se você utilizar adjetivos, você tem que objetivar os seus adjetivos. Por exemplo, se você utilizar a palavra muito, você vai ter que dizer necessariamente o quanto significa esse muito. Procure utilizar voz ativa. Não inclua
jargões, não fica com um texto muito hermético. E cada parágrafo defende uma única ideia. Isso vai facilitar muito a sua comunicação com o seu leitor. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que a ciência, ela é uma atividade internacional. Você não pode falar em ciência nacional, não. A ciência, ela é necessariamente internacional. Já pensou se você pega para ler um texto de um russo e o texto dele está escrito em russo? O mesmo vale para o japonês, para o finlandês, para o alemão. Imagina o chinês escrevendo somente no seu idioma restrito. Isso vai restringir em muito o alcance de leitura do seu texto. Por isso que todos os cientistas que se prezem, todo cientista de nível internacional, ele vai necessariamente escrever em idioma inglês. Ok? Caso você não saiba nada do idioma inglês, ainda assim você pode utilizar um serviço de tradução especializado. E algumas empresas, elas trabalham especificamente, são especializadas em textos científicos. Então, são empresas que trabalham a tradução de trabalhos científicos. Então, fica a dica para vocês. Mas, se você insistir no estudo de inglês, ler artigos científicos em inglês, tentar escrever em inglês, se comunicar em inglês, você vai aprender com certeza. Meu aluno, seja criativo na construção do seu texto, ok? Você deve caprichar, deixar bonito suas figuras, suas imagens, suas tabelas. A beleza também faz parte da boa comunicação, de atrair o seu público, do seu público ficar encantado com o seu texto, com o seu trabalho. E a prática vai cada vez mais colaborar com a sua criatividade. Insista nisso, tá ok? Outra pérola que corre os corredores de muitos laboratórios, centros de pesquisa, programas de pós-graduação, é de que você deve escrever somente para especialistas da sua área. Mas quem disse que o seu texto, o seu trabalho, não interessa a um médico, a um jornalista, físico ou engenheiro? Nem mesmo a pessoa precisa ser um cientista para poder ler as produções científicas. Na minha área, temos conceitos bastante específicos, herméticos, como, por exemplo, processos oxidativos avançados. Já ouviu falar? Se você não é da área, acredito que você nunca ouviu falar desse texto, dessa expressão. E processos oxidativos avançados são aplicados na purificação de água. Mas quem disse que processos oxidativos avançados não possa ser interessante na área de alimentos? Ok? A ciência ela trata de temas muitas vezes complexos e, numa tentativa de melhor se comunicar, as pessoas reduzem palavras, produzindo conceitos específicos. E cria-se a expectativa que todos os indivíduos de uma mesma especialidade ou área conheçam esses significados. Por exemplo, eu trabalho com processos oxidativos avançados e sou engenheiro químico de formação.
Mas quem disse que outros engenheiros químicos saibam o que significa processos oxidativos avançados? Ok? A crença de que críticas pertinentes vêm somente de especialistas também pode ajudar na concepção desta pérola. Mas o nosso trabalho deve ter relevância também para o maior número de pessoas possível e para outras áreas. Não descarte leitores que não sejam especialistas da sua área. Os especialistas, eles entendem o texto simples e claro, mas os não especialistas não entendem textos herméticos, fechados. Ok? Quando essas palavras surgirem, e vai ser necessário você utilizar expressões muito fechadas. Mas, para você ampliar o alcance do seu texto, é importante que você faça a definição da melhor forma possível dessa expressão hermética. E não ache que a linguagem simples seja sinônimo de superficialidade. Ela é sinônimo de clareza de pensamento e vontade de se comunicar com o maior número possível de pessoas. Eu gostaria que você prestasse atenção no título desse artigo, ok? Esse artigo foi publicado numa revista científica de física e ela é uma revista, um periódico de renome. Então não é qualquer tipo de periódico, não. O título deste artigo, ele é uma pergunta. Agora, logo abaixo, se você olhar para o abstract, que é o resumo, você vai ver ali uma resposta à pergunta que foi feita no título do trabalho. Olha só que interessante, olha só que criatividade deste grupo de cientistas, né? Agora, se em muitas revistas brasileiras, por exemplo, se você tentasse fazer isso, é bem provável que você não consiga, que o revisor fale que aquilo que você está apresentando não é científico, que o seu título não pode ser uma pergunta, que seu abstract deve ter introdução, objetivo, material e métodos, discussão, né? Que tenha esse conjunto fixo de regrinhas. E eu estou mostrando para você aqui, em um periódico de qualidade, que você pode ser criativo sim. Mas lógico, tem que ter uma lógica por detrás da sua comunicação. Tá? E este artigo, que foi publicado em um periódico de destaque na área de psicologia. Em 1974, o psicólogo clínico Dennis Upper, ele se viu com um problema com bloqueio de escritor. Embora a caneta fosse ao papel, nenhuma palavra fluía. E ele então decidiu fazer um experimento. Como é frequente para quem faz ciência, nem sempre o experimento dá certo, não é mesmo? Mas apesar do aparente fracasso, o seu trabalho foi publicado eufemisticamente neste importante periódico da área de psicologia. Eu coloquei aí o registro DOI deste trabalho, né? Para quem não sabe, DOI é como se fosse o CPF
daquela publicação. Então, só essa publicação vai ter esse conjunto de letras e números, tá ok? Então, olha só que interessante. É um trabalho em branco, né? Que mostra bem esse problema de bloqueio do escritor. Agora, imagine em muitas revistas aí, o revisor vai pegar aquilo, nem o revisor, às vezes o próprio editor vai ver aquilo e vai falar assim, não, não pode, isso daqui não é ciência. Né? Então, com esses exemplos, eu quero mostrar para você que ciência internacional, ela não tem essa marra toda em regrinhas rígidas. Eu acho interessante a gente sempre se espelhar em pessoas que estão acima de nós, pessoas que são mais experientes, que têm mais bagagem. Então, eu procuro fazer isso e o material que eu apresentei para vocês nesta aula, ela foi baseada no livro do professor Volpato, que é um professor já aposentado da Unesp, aqui em São Paulo. Né? Então, se vocês ficarem interessados, o livro se chama Pérolas da Redação Científica. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Até mais.